Hoje em dia, muitas pessoas têm considerado como racista o uso de certas palavras e expressões, como, por exemplo, a palavra negro e as palavras e expressões derivadas ou relacionadas, como mercado negro, lista negra, ovelha negra, a coisa tá preta, inveja branca, enfim, entre muitos outros. E recentemente o Babu, que é um participante do BBB, fez um discurso defendendo que a palavra negro é uma palavra racista porque tem uma origem racista. E como eu já tinha ideia de falar sobre esse assunto das expressões supostamente racistas, eu aproveitei esse gancho do Babu para fazer esse vídeo. Mas desde já eu deixo claro que o vídeo não vai ser para falar sobre as coisas que ele falou, né? Eu vou só fazer alguma relação ou outra, porque eu vou ir muito mais além. Então o problema que a gente vai tratar aqui nesse vídeo é o seguinte: afinal de contas, essas expressões, elas são racistas ou não? Para uma expressão ser racista, ela precisa ser proferida com intenção racista, com conotação racista, ou ela em si, a própria estrutura da frase, tem que ter algo explicitamente mostrando racismo. Se não existe intenção e se não existe racismo na expressão em si, naquilo que ela está afirmando, então não existe racismo e ponto. Então é com base nisso que a gente tem que fazer a nossa análise. Bom, então vamos lá. Então eu tenho observado que as pessoas que defendem que essas expressões são racistas, elas fazem isso porque elas acreditam que o racismo está em duas possíveis fontes. A primeira é na etimologia da palavra, que supostamente seria racista. E a segunda forma é que essas expressões carregam uma carga depreciativa, associada com a palavra negro, que é a mesma palavra para se designar os indivíduos da raça negra. Abrindo um parênteses aqui, eu estou usando a palavra raça porque, pelo que eu li, os sociólogos entendem que é o mais apropriado ao invés de etnia. Tá? Então, começando pela etimologia. Bom, de uma forma muito simples, o que eu tenho a dizer sobre isso é que não importa. É isso mesmo, não importa a etimologia da palavra. Não é isso que vai definir se o emprego da palavra hoje é racista ou não. Se a origem da palavra foi racista no passado, e se esse significado mudou no presente, então definitivamente o emprego dela no presente não é racista. Não existe nenhum amparo lógico e racional para afirmar que o emprego da palavra no presente é racista porque a origem da palavra foi racista. Tu não está propagando o racismo do passado para o presente. Tu está propagando a palavra e o significado mudou. O racismo estava no significado e na forma que era usada no passado. E se isso mudou, então o racismo aí nessa expressão se apagou. Não, mas o que eu acho mais engraçado é que essas pessoas aí, né, movimento negro, movimento progressista, costumam muito dizer que é natural que as palavras mudem o seu significado ao longo do tempo, que elas têm um significado elástico, que a gente tem que se adaptar. E aí, nesse momento, parece que elas esquecem completamente tudo que elas falaram, tudo que elas defendem, né? E querem dizer que é racismo tu usar a palavra com um significado que já não é mais racista. Bom, eu já poderia passar para o próximo tópico, mas mesmo assim eu quero comentar a respeito do que o Babu falou a respeito dessa questão da etimologia da palavra, porque ele disse que a origem da palavra negro é uma origem racista, porque negro em grego significava negro, e negro era inimigo, e aí por isso ele acha que estaria se propagando, né, o racismo para o presente, isso que eu já comentei agora há pouco. Bom, o que eu queria comentar é que o próprio Henri Bugalho, que é um youtuber famoso de esquerda, refutou o Babu, dizendo que não, que a origem da palavra negro está relacionado a escuro e o que ele falou está errado. E eu acho assim que não é muito difícil de se imaginar isso, né? Porque, de fato, hoje no presente, o significado da palavra negro é exatamente isso. Negro significa escuro, sombrio, trevoso. Preto também. Esse é o significado padrão, é o significado maior, o principal significado. Negro, então, está relacionado à cor e luminosidade. E eu sempre achei muito óbvio, muito natural, que os negros são chamados de negros porque eles têm a pele escura. Beleza, mas acontece que aí a gente parte para o próximo ponto, porque, querendo ou não, a palavra negro está associada a coisas ruins. Isso é fato. Então, sei lá, por exemplo, o mercado negro, o mercado ilícito, lista negra, coisa tá preta, coisa agora tá ruim. Só que acontece que parece que muitas pessoas acham que tudo que se refere a negro está se referindo a eles. Não é esse o caso. Como já foi mencionado, a palavra negro se refere a escuro.
Esse é o significado padrão. Então, esse elemento depreciativo que anda junto à palavra negro está associado ao seu significado padrão, que é o escuro. Então, quando se fala em mercado negro, não está querendo se dizer que é um mercado de negros e ele é ruim porque ele é de negros. Não é isso. Então, a grande questão aí é essa. É a escuridão, a sombra, enfim, as trevas, o preto, relacionado às coisas ruins. E aí, bom, mais uma vez, né, o pessoal já pode achar, mas então, por que está relacionado a coisas ruins? Deve ser por causa dos negros, porque existe o racismo contra eles e eles são escuros. Então o escuro passou a ser depreciativo por causa dos negros, né? Claro que sempre vai ter, né, a pessoa, né, com as ideias mais mirabolantes para tentar entender as coisas assim, né? Porque, claro, essas pessoas tentam entender o mundo por construções sociais, né? Não pode existir nada natural, nada instintivo do ser humano que explica as coisas, não pode. Tudo tem que ter alguma explicação social, né, para essas pessoas. Só que não, meus amigos, não. Acontece que se tu for parar para pensar e analisar a ti mesmo, as pessoas e as pessoas ao redor do mundo, tu vai perceber que o escuro está associado ao ruim em qualquer parte do mundo. O ser humano ele tem uma atração natural à luz e uma repulsão natural e instintiva às trevas. A gente sempre associou luz com bem, trevas com mal. Isso aí tu olha em tudo, tá em tudo, em todo lugar do mundo. E ninguém ensina isso. É uma coisa instintiva. Se tu for parar pra pensar na origem disso, eu acho muito compreensível. Ora, o escuro, ele tá relacionado à incerteza, né? Porque no escuro tu não enxerga. Ele está relacionado à incerteza, que está relacionado à insegurança, que pode gerar medo. Porque tu não sabe o que pode acontecer, tu tá à mercê do que quer que seja. A luz não, é o contrário, está relacionada à verdade, tu enxerga as coisas, então tu está mais seguro onde tu tá. Pega um dia ensolarado, é um dia mais agradável, a gente sente isso. Ninguém ensinou que o dia ensolarado tem que ser melhor. Isso aí, tu olha em qualquer lugar do mundo, filmes e tudo, é assim. Enquanto o dia nublado, o dia mais escuro, ele é mais depressivo, é mais sem graça, o cinza, aquela coisa. É natural isso. Isso com certeza tem as explicações científicas, evolucionárias, enfim. Então essa repulsão ao escuro é uma coisa natural do ser humano. Mas, agora vem a ressalva, eu também não estou dizendo que tudo que é escuro, preto, trevoso, é necessariamente ruim. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que tem uma associação forte ao ruim. Parece que na maioria das vezes é ruim, mas tem vezes que não é nem bom nem ruim, tem vezes que a escuridão é melhor que a luz, é mais agradável que a luz. Num dia muito quente, um sol muito forte, a gente vai querer ficar onde? Na luz ou na sombra? A gente vai querer ficar na sombra. Dependendo da luz, a luz nos olhos pode incomodar, a gente pode querer fechar os olhos, colocar uma coisa na frente. Então se tu for parar pra pensar, em muitos casos a sombra é melhor que a luz, a gente prefere a sombra, mas me parece que é mais exceção. E tem casos que a escuridão, o preto, essas coisas não são nem melhores nem piores que a luz, aí entra a questão de gostos, né? Por exemplo, nas roupas, por exemplo, eu usando preto aqui, né? Eu acho até uma roupa preta mais bonita que uma roupa branca. Então nem tudo que é escuro é ruim. E a cor da pele negra é um exemplo disso. Bom, mas aí diante disso, ainda assim vai existir mais um possível argumento, que é o seguinte. Podem dizer assim, tá, beleza, Stefano, eu entendi então que quando se fala em mercado negro, está se referindo o negro como a escuridão, que está relacionada a coisas ruins. Então não existe intenção nenhuma da pessoa se referir ao indivíduo da raça negra. Não existe relação nem na intenção da pessoa e nem na estrutura da frase em si. No entanto, querendo ou não, a palavra negro está associada ao escuro, que está associada ao ruim, e a mesma palavra negro também é usada para se referir aos indivíduos da raça negra. Então existiria aí um elo entre as palavras, uma ligação daquilo que é ruim aos indivíduos da raça negra. E aí podem falar, bom, mas e aí? Existe essa ligação. Então isso não estaria, de alguma forma, transmitindo esse elemento depreciativo, negativo, indiretamente para os indivíduos da raça negra? Bom, o que eu tenho a dizer sobre isso eu acho isso uma viagem total. Não. Eu analisando a mim mesmo, por exemplo, eu tenho certeza que não. Porque o significado dessas expressões já é bem estrito. Ele é bem estrito. Tu fala em mercado negro, tu tá falando do mercado ilícito. Tu não tá pensando nem no negro no sentido do escuro. Tu não sabe, nem
tu não pensa isso e parece que tá longe de passar na cabeça isso. Não tem nada a ver. Então na prática não tem como vazar esse elemento negativo, assim, de uma forma muito sutil e afetar lá. Isso realmente, assim, pra mim não existe isso. Assim, tá? Mas mesmo assim, se a pessoa por acaso não acreditar nisso, se ela achar que talvez possa existir alguma influência depreciativa para os negros, ainda assim existe um outro problema aqui, porque mesmo que a gente escolhesse outras palavras para se referir aos negros, isso estaria cortando então o elo da negatividade, né, do escuro que relaciona com o negro, que relaciona com o indivíduo da raça negra, mas esse elo cortado seria o elo por meio das palavras apenas, e não por meio das ideias. E o que realmente importa e faz diferença são as ideias. E por que o elo por meio das ideias não estaria sendo cortado? Porque a cor da pele é escura. É isso, então sempre vai estar associado ao escuro, que está associado a coisas ruins. Mas aqui eu reitero que nem tudo que é escuro é ruim, e o fato da pessoa ter a pele negra é um exemplo disso. Tá? Então nesse caso aí não tem o que fazer, sempre vai existir um elo de associação. E aí nesse ponto eu acho que assim, a gente já chegou num nível da discussão extremamente assim, desnecessário. A gente tá pegando coisinhas tão sutis e potencializando elas de uma maneira tão, sei lá, desproporcional. Eu acho que essas pessoas deveriam se preocupar muito mais com a essência das coisas e não tanto com as palavras, tá? Porque com a mesma palavra tu pode ser racista, pode não ser racista, tu pode pegar uma palavra que não tem nada a ver com racismo e dar uma conotação racista a ela e vice-versa. Então eu acho que o que importa são as ideias. E quando as pessoas falam essas expressões ditas como racistas por essas pessoas, elas não têm a ideia racista. Elas não pensam, nem sonham em pensar nem nas origens racistas dessas palavras, dessas expressões, e elas não sonham em associar a palavra negro ao indivíduo da raça negra, e nem a fazer todo um link do negro que está relacionado ao escuro, que está relacionado a ruim, e o negro também está relacionado ao indivíduo da raça negra, então uma coisa liga na outra. Não, ninguém faz isso. E para a maioria esmagadora dessas expressões, a própria frase em si, a estrutura em si, não diz nada a respeito de qualquer coisa que vá levar à depreciação de pessoas negras. No meio desse monte de expressões que o pessoal coloca como racistas, eu encontrei umas 2 ou 3. Tá? E algumas são até meio questionáveis, daria para debater ainda se são ou se não são. Bom, então é isso aí. Se tu gostou do vídeo, curte, compartilha, te inscreve no canal, porque vai ter muitos outros vídeos nesse estilo, em estilos parecidos. E eu fico por aqui. Até a próxima.